Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-karim amma ba'd. Estamos no dia 20 de Ramadã, no ano 8, 630, e é de manhã em Meca. Já ainda na cidade de Meca, toda a população que está lá, portanto, naquela manhã, ainda está na dúvida de quem é este exército que chegou e que está acampado fora da nossa cidade. Isto mostra que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, tinha feito um du'a, tinha feito uma prece, que não queria que o povo de Meca soubesse que eram eles que estavam a vir, para que não preparassem para uma batalha. E é curioso, e é graças a Allah, que um exército de 10 mil homens consegue chegar em 10 dias, consegue acampar, adormecer na véspera, e mesmo assim ninguém daquele lado sabia quem eles eram. O exército muçulmano estava naquela manhã dividido em 3 contingentes. Um contingente era dos Ansar, ou seja, daqueles muçulmanos que viviam em Medina Munawwara. Eram sensivelmente 4 mil homens. E estavam liderados por Sa'd bin Ubadah, que era o líder dos Ansar. O segundo contingente era um contingente de 700 homens, que era dos Muhajirun, os imigrantes que vieram de Meca para Medina Munawwara, liderados por Khalid bin Walid. E havia um terceiro, que tinha sensivelmente 5.300 homens, no qual o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, também estava presente, e estava a ser liderado por Abu Ubaidah ibn Jarrah, radiyallahu anhu. Naquela manhã, Sa'd, o líder dos Ansar, até, de uma certa maneira, numa situação emocional, começou a proclamar que hoje é o dia da destruição, hoje é o dia em que vamos entrar por Meca, hoje é o dia que vamos destruir Meca, e hoje é o dia em que vai se tornar permitido lutar em Meca, vai ser halal matar na Kaaba. Ele pode ter dito isso não por maldade, ele pode ter dito isso porque os muçulmanos realmente tinham sofrido muito. E eles sabiam quanto o profeta sallallahu alaihi wasallam foi maltratado em Meca e quanto ele sofreu, e hoje era o dia realmente da retribuição. Mas, da maneira como ele falou, deu de entender que hoje eles iam atacar a cidade de Meca Mukarrama, como normalmente um invasor faz, destruindo efetivamente tudo. Abu Sufyan foi contar ao profeta isso, queixar-se, e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que Sa'd errou, não devia ter dito isso, não é efetivamente isso que nós efetivamente queremos fazer. E depois de pensar um bocadinho, Huzur pensou que é preferível retirar o Sa'd da liderança e pôr no seu lugar, no seu contingente, um homem também Qurayshita, para não parecer que isto é uma guerra de Meca e Medina. E então ele pôs Zubair bin Awam, o seu primo, e agora os 3 contingentes têm 3 Qurayshitas. Era uma forma também do profeta sallallahu alaihi wasallam enviar uma mensagem a Meca, que olha, somos nós, não é outras tribos, para não misturar tribalismo e racismo, que normalmente havia muito, e para o povo de Meca sentir-se que, pronto, pelo menos quem está a entrar são os nossos miúdos, não são outros quaisquer. Todos os líderes, portanto, passaram a ser Qurayshitas, os 3. Sayyidina Abbas radiallahu anhu pediu ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam para enviar Sayyidina Abu Sufyan para Meca, ou seja, deixar Sayyidina Abu Sufyan ir para Meca para falar com o povo e preparar o povo de forma que não haja efetivamente luta. E foi isso que aconteceu. E só quando Sayyidina Abu Sufyan chega a Meca Mukarrama e conta o que está a acontecer, dizendo que, olha, eu vim dali, são muçulmanos, é o exército de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está a entrar, e vocês façam o seguinte: não lutem, não vale a pena lutar, nós não temos hipóteses. E é naquela altura que uma senhora, a sua esposa, chamada Hind, ela realmente entrou pela multidão, chegou perto do seu marido e começou publicamente a insultá-lo, a ofendê-lo e até mesmo a agredi-lo, no sentido de dizer que tu és um cobarde, tu estás a aceitar a derrota, tu eras o líder. Podemos dizer que isto é mais uma outra humilhação que Sayyidina Abu Sufyan teve que suportar. Não se esqueçam que ele foi o líder dos Qurayshitas em todas essas batalhas, menos a primeira, onde os outros morreram. E então há aqui uma humilhação, mas as humilhações às vezes têm que acontecer, é para limpar-nos a nós.
Sayyidina Abu Sufyan manteve-se calmo e disse que, olha, não façam isso, não ouçam o que ela está a dizer. Hind também vai ser muçulmana, vai se converter e vai falecer muçulmana, portanto tem o nosso respeito também, apesar de tudo que se passou no passado. E ele diz que, olha, vocês façam o seguinte, venham para a minha casa, quem estiver na minha casa estará salvo. Portanto, ele aqui usou a casa dele apenas, não disse o resto. E quase que de uma certa maneira para manter a sua postura de líder. Só que depois as pessoas naturalmente disseram que não, você não está a perceber que a sua casa não chega para tanta gente. Nós somos, provavelmente estamos a falar, estavam 1/5 da cidade ainda lá dentro, portanto ainda estavam alguns milhares de pessoas ainda. E é aí que Sayyidina Abu Sufyan diz que não, podem ficar na minha casa, ou na vossa casa, ou na Kaaba, estarão salvos. E assim todos realmente fugiram. Naturalmente que o pânico instalou-se, e é normal este pânico instalar-se porque, em condições normais, eles estavam a pensar que vamos ser invadidos por um homem que nós fizemos muito mal. Nós matámos pessoas da família dele, fizemos guerra com ele, fizemos boicote com ele. É natural pensarem que agora é a hora da vingança. Portanto, na cabeça deles está o que normalmente acontecia em todo o lado do mundo e o que infelizmente ainda hoje acontece, que é, se há uma invasão, há uma destruição total. Eles estão a pensar assim. Há quem diga que também, Sayyidina Abbas, também, a casa dele também serviu para porto de segurança. Os 3 contingentes, quando chegam, um contingente entre Meca, liderados por Sayyidina Khalid bin Walid, outros do outro lado de Meca, liderados por Sayyidina Zubair, e o principal contingente entra, liderados por Abdullah ibn Rawah, Abu Ubaida ibn Jarrah, radiyallahu anhu. Dizem que naquela tarde, aquela manhã, houve ainda alguns indivíduos de Quraishitas que se juntaram e disseram, não, nós vamos lutar. E houve uma pequena milícia onde tínhamos homens como Ikrima, filho de Abu Jahl, que mais tarde também vai entrar, Safwan, filho de Umayya, e Sayyidina Suhail bin Amr, que também vai se converter. Todos esses indivíduos que até à última hora mantiveram-se firmes nos Quraishitas, e dizem que houve uma pequena milícia que saiu para lutar com eles. Sensivelmente 13 a 20 homens morreram, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dado ordens que ninguém ataca ninguém e só defendam se alguém vos atacar. E então houve ali uma pequena rixa, alguns 13 a 20 homens morreram, e entre os muçulmanos 2 ou 3 homens no flanco de Sayyidina Khalid também morreram. E assim Meca caiu sem qualquer outro tipo de problemas. Tirando esta pequena rixa aqui, Meca Mukarrama volta a entrar na mão dos monoteístas e sem qualquer tipo de guerra. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam entra por uma zona chamada Qudai, hoje é no sudoeste de Meca Mukarrama, onde hoje há um parque de carros. Normalmente quem vem para Meca arruma o seu carro naquele parque. Ele entra no seu camelo, ainda vestindo a sua armadura, portanto ele não entrou com o fato de peregrinação. Há quem diga que ele tinha, portanto, com um turbante preto, há quem diga que também era vermelho, um bocadinho vermelhado, e ele baixa a sua cabeça no camelo. Portanto, ele está no seu camelo, juntamente com Usama bin Zaid, o seu neto adotivo, e um outro rapaz chamado Zaid. Eles, portanto, ele baixa a sua cabeça quase que como se estivesse a fazer uma prostração. Ele está no camelo. E ele vai rezando Inna fatahna laka fathan mubina, o versículo do Alcorão, onde Allah diz que nós demos-te uma grande vitória. Esta vitória começa no Tratado de Hudaybiyah, em que aparentemente parecia que estava tudo mal, e agora este Tratado de Hudaybiyah abriu as portas para a conquista de Meca Mukarrama. Juntamente com ele estava Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, e os muhajirin, os imigrantes, e os ansar também estavam todos à volta dele. Ele vai até a Kaaba e de camelo vai e começa a fazer a tawaf, que é aquelas 7 voltas à Kaaba. E com o seu bastão ele começa a tocar em cada ídolo, porque havia muitos ídolos que estavam fora da Kaaba. E sempre que ele tocava levemente em cada ídolo, o ídolo caía de cabeça para trás e partia-se. E não era preciso bater com muita força. E assim, nas 7 voltas, ele foi realmente quebrando, só tocando esses ídolos que caíram para trás, quase que dizendo que acabou-se. E ele até estava a rezar um ayat em que Já al-haqu wa zahaqa al-batil, inna al-batil kana zahuqa, que chegou a verdade e acabou a falsidade está para terminar-se, vai ser destruída. Ou seja, toda a falsidade do politeísmo
acabou-se em Makkah Mukarrama naquele dia. Sempre que ele passava pela Hajar Aswad, a pedra preta que estava na Kaaba, ele levemente tocava também com o seu bastão, e assim fizeram as 7 voltas, fizeram uma oração, e a partir daí, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam pede as chaves da Kaaba, que estavam ainda na mão de um sahabi chamado Usman bin Talha, também já se converteu, e entra lá dentro da Kaaba, e quando entra na Kaaba, começa a retirar também todas as estátuas que estavam lá dentro, a purificar a casa sagrada. Ele também vê algumas imagens, retratos de anjos, e também há um retrato onde supostamente há lá um homem parecido com Ibrahim alayhi salam, com Abrão, a fazer alguns rituais do paganismo, e ele até lê um versículo ao Corão dizendo: "Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima." Ibrahim não foi nem Yahud, nem foi judeu, nem foi cristão. Ele foi monoteísta e ele foi submisso, muçulmano no sentido submisso a Deus. Pois há quem diga que havia outras imagens de Jesus e Maria, mas na realidade não há transmissões fidedignas que corroboram com isso. Seja como for, o que estava lá dentro foi retirado, e a casa de Allah finalmente, depois de 800 anos ou 700 anos, passou a ficar limpa de qualquer tipo de paganismo. E é no fim, há quem diga, ele faz a oração lá dentro, os homens, Usama bin Zayd e mais algum outro sahabi que entraram com ele, fizeram a oração lá dentro também. Uns dizem que fizeram, portanto, virados para... Como sabem, lá dentro tu podes fazer a oração como quiseres, porque toda a Kaaba é uma Qibla. E depois desta oração, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, sai para a porta da Kaaba, e é lá que ele faz um sermão perante agora toda a população. Os 10.000 homens muçulmanos que vieram, mais os tantos milhares de Meca que também estavam a viver. Ele faz um sermão dizendo, e vejam o seu primeiro ponto da agenda, é a vitória, é o ponto mais alto da sua vida, é a vitória de um homem que saiu com grandes problemas, foi torturado, e depois de tantas eliminatórias consegue chegar a Meca vitorioso. Mas a agenda dele é sempre uma. A agenda era La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Que é, não há outro Deus senão Allah, que não tem sócios. Vejam, a agenda do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, é a agenda do Islão, que é a unicidade de Deus e não associar ninguém ou nada a Deus. Tudo o resto que a gente faz é para chegar a esse objetivo. E depois ele diz, Deus cumpriu a sua promessa, ajudou o seu servo e eliminou os inimigos que se juntaram contra ele. E depois ele diz, saibam que todas as coisas que existiam na época da Jahiliya, da ignorância, na época do racismo, e que eram consideradas como actos de orgulho e conflitos sobre propriedades, todo esse paganismo, maldade, acabou. Foram todos hoje terminados, já não existem e, inshallah, nunca mais existirão. Sim, há duas coisas que no tempo antigo existiam, vão se manter, que é a sikaya e a hijaba. Sikaya é o acto de dar de beber água aos peregrinos. Isso vai se manter, naturalmente estava na família dos Hashimitas, da família do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e a hijaba, que basicamente era tomar conta da chave da Kaaba. Ele manda chamar também a pessoa que tinha a chave, e ele disse, esses dois rituais vão se manter. E então, há quem diga que Sayyidina Ali ou Sayyidina Abbas pediram que essas duas tarefas fossem dadas à família hashemita, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não. A primeira, sikaya, dar de beber aos hajis, aos peregrinos, continua a ser nossa, mas a outra, ele chama a família que sempre a tomou conta. E a família, naturalmente, na altura, Osman bin Talha, conforme expliquei, foi ele que tinha a chave na mão. Ele chama Osman outra vez, ou há quem diga que é quando ele está a abrir a porta, Osman traz-lhe a chave e ele diz, Osman, lembras-te que quando na noite, na véspera em que eu estava a ir embora aqui para Medina, quando eu estava a ser perseguido, eu pedi para abrir a porta e tu disseste que não. E eu tinha-te dito que um dia tu há de vir me dar a chave. E o Osman disse, sim, tem razão, ele já era muçulmano, e ele disse que, olha, ficas com a chave, e essa chave vai ficar contigo até ao fim do mundo. E é curioso que até hoje, a família desse Osman bin Talha, ainda hoje,
tem a chave e ainda hoje, quando eles querem abrir a porta da Kaaba, alguém da família dele vai abrir a porta. Tudo isto realmente, portanto, e depois o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz o capítulo, que conta um versículo, Ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Diz que, ó seres humanos, nós criámos vocês de um homem e de uma mulher e fizemos vocês tribos e nações para vocês conhecerem-se uns aos outros. Ou seja, toda a base que existia em Meca, que era a base do tribalismo, do racismo, acabou. Vocês só são diferentes tribos porque realmente para conhecerem-se uns aos outros, não é para fazer a vanglorização uns aos outros. E ele diz, Inna akramakum inda Allahi atqakum, na realidade, o melhor de vocês nos olhos de Deus é aquele que é mais piedoso, e Allah sabe tudo o que vocês fazem. E ao ter dito isto, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quis pôr toda aquela gente num patamar igual, independentemente da sua tribo ou da sua etnia. Após isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam vira-se para os Quraishitas e diz, ó Quraishitas, o que é que vocês acham que eu vou fazer convosco? Ou seja, é natural que nesta altura vocês estejam com medo. Em condições normais, nós deveríamos destruir efetivamente toda essa cidade, depois de tudo que vocês fizeram. Mas ele mesmo assim diz, o que é que vocês acham que eu devo fazer connosco? E os Quraishitas respondem que o Senhor é um bom homem, é um bom irmão, é um bom sobrinho, nós só pensamos bem de si. Ou seja, nós temos esperança que vai nos perdoar. E é aí que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, diz que eu estou hoje com vocês, como José, filho de Jacó, estava com seus irmãos. Como sabem, há uma história, o Corão Majid conta, que como é que José, filho de Jacó, foi abandonado pelos seus irmãos, e porque por causa de ciúmes eles fizeram mal com ele, e ele, mesmo assim, cresceu, passou a ser o rei do Egito, e depois, numa altura em que os irmãos estavam numa situação muito complicada, o José se apresentou mostrando que eu sou o vosso irmão e perdoou-os. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer que eu sou igual a eles. Ou seja, da mesma forma como José perdoou os seus irmãos, eu também perdoo-os. Vocês estão completamente livres. Todos vocês estão livres. Zero. Não há nada para pagar, não há nada para dever, não há nada que realmente vocês precisam. Vocês estão totalmente livres. Depois, ele permitiu, como sabem, quando nos episódios para trás, eu tinha dito que houve uma tribo, os Khuzaitas, que eram amigos dos muçulmanos, tiveram uma desavença com os Banu Bakr, que eram os amigos dos Quraishitas, e os Banu Bakr fizeram um assalto e mataram e tudo mais. Portanto, houve ali uma rixa entre eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, excepcionalmente eu vou permitir que essas duas tribos vão para um canto do deserto e vocês resolvam os vossos problemas. Normalmente aqui em Makkah Mukarrama não pode haver guerra. Mas excepcionalmente eu vou-vos dar 1 hora, mais ou menos, para vocês resolverem as coisas. E depois desta 1 hora, acabou-se para sempre problemas aqui. Dizem que eles resolveram, foi uma coisa rápida até a oração do Asr. O Zohar já tinha sido feito, eles fizeram o Zohar, Bilal fez Adhan. Depois há aqui algumas histórias havia algumas pessoas entre os Quraishitas que estavam a gozar ou estavam a falar mal de Bilal às escondidas, e o profeta foi ter com elas e disse, olha, eu já ouvi o que vocês disseram sobre ele. E então muitos acabariam por converter-se até percebendo que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, era real, e ele sabia das coisas e alguém estava a lhe informar, e esse alguém era Deus. Seja como for, esses dois tribos resolveram os seus problemas, até dizem que no dia a seguir houve um Khuzai que ainda matou um outro homem de outra tribo, e o profeta ficou muito zangado com ele, dizendo, eu tinha dado apenas 1 hora aqui para vocês resolverem o problema, e acabou, e vocês não podem utilizar esta 1 hora para realmente dizer que pode-se fazer tudo, como hoje em dia a gente vê. As pessoas hoje muitas vezes pegam nos hadiths coisas pontuais e dizem, aquele dia deixaram fazer isso, nós também podemos fazer isso. Isso é o problema de não estudarmos toda a história e não estudarmos todo o Islão. Tem que se perceber que havia coisas que eram pontuais. Ele até obrigou este homem a pagar o blood money, ou seja, pagar os tais 100 camelos, e disse que nunca ninguém pode matar ninguém, seja aqui nesta mesquita, seja nessa cidade, em condições normais, seja em qualquer lado do mundo. O Islão imprime isso, infelizmente, nem todos os muçulmanos fazem isso. No entanto, houve 9 homens que não tiveram amnistia. Não tiveram amnistia. Amnistia significa perdão. Porque eram 9 homens e mulheres, eram 9 no total,
que tinham crimes de guerra na sua cabeça. Nestes 9, 4 acabariam por ser executados. E desses 4 foram executados porque tinham morto alguém e tinham que realmente haver o Código Penal em cima delas. Uma delas era, portanto, Abdullah bin Khatal, e há quem diga Abdullah ibn Akhtal. Este homem tinha convertido ao Islão, entrou em Medina Munawara e matou um muçulmano. Ele queria matar um muçulmano, então ele converteu-se a mentira e entrou e matou e fugiu. Naquele dia fugiu para a Caba, mas acabaria por ser executado porque o crime de assassinato é este. Portanto, muçulmanos, os que foram executados porque tinham crimes de guerra, mataram alguém. E muitas vezes os que atacam o Islão pegam nesses indivíduos e não contam a história toda. Havia um outro homem também chamado Mikyas ibn Subaba, que também converteu-se, foi para Medina, converteu-se, dormiu e à noite matou um muçulmano que ele queria matar. Ou seja, ele arranjou isso também, naturalmente, naquele dia seria executado. Houve também uma moça chamada Fartana, que também tinha crimes de guerra em cima dela, e não temos o registro exatamente do que é que se tinha passado, mas sabemos que ela também foi executada. E houve também um outro indivíduo chamado Huwairith, que quando o profeta emigrou, ele até recusou e magoou e agrediu a filha Fátima, a nossa mãe, a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima, e Umm Kulthum, as duas nossas mães, que ele também as magoou, e também sabe-se que provavelmente ele foi executado por outros crimes de guerra. Tirando estes 4 indivíduos, houve 5 outros homens que acabariam por receber o perdão do profeta. Um deles foi Wahshi, que foi o tal que mandou matar Hamza, o profeta sallallahu, e depois converteu-se mais tarde. Ele na altura fugiu para Taif, mas depois converte-se, o profeta perdoa-lhe, e ele, apesar de durante a vida toda ter ficado longe do profeta, mas ele próprio teve esta benesse que mais tarde, depois do profeta falecer, ele vai ajudar os muçulmanos, eliminando um grande inimigo que se vai levantar mais tarde. Contaremos a história mais tarde. Também houve realmente outros homens que foram perdoados. Uma outra moça chamada Sara, que também era uma escrava, mas que ela também fazia poesias e espalhava rumores, também acabaria-se por converter e acabaria também por ser perdoada. Abdullah ibn Sarh, ele era um escrivão do profeta, escrevia cartas e escrevia também, provavelmente, o Alcorão. Dizem que ele largou o Islão e começou a dizer a toda a gente, antigamente, que o Islão era dele, ou seja, o profeta copiava aquilo. Muitas vezes as pessoas que atacam o Islão também usam muito este indivíduo. Ele era meio-irmão de Osman bin Affan, o genro do profeta. Sabe-se que, passado alguns dias, ele foi levado, Hazrat Osman levou-o até à tenda, e ele realmente pede perdão e aceita o Islão, e faz a shahada outra vez. E o profeta sallallahu alaihi wasallam o perdoa e deixa. Isso mostra que, aliás, esse Abdullah bin Sarah vai ser muçulmano e mais tarde será o primeiro governador do Egito. Isso mostra que esta coisa de apostasia, que tem que se matar logo, não é bem assim tão canónico. As coisas têm que ser levadas ao tribunal e as únicas leis canónicas que existem, canónico significa não se mexe, são os 5 pilares. O resto, apostasia, morte, roubos, tem que passar por um tribunal, não tem que fazer-se em casa, e não são milícias que vão efetivamente fazer isso. Tem que se passar por um tribunal soberano, escolhido pelo povo e corânico. Caso contrário, isso não se pode realizar, isto não é brincadeira que brinca-se em casa. Finalmente, temos também Ikrima bin Abi Jahl. Isto é uma história curiosa. Ikrima bin Abi Jahl, que ele era, como sabem, filho de Abu Jahl. E, portanto, ele, tal como o pai sempre foi feroz inimigo. Ele foi o primeiro grande líder dos Quraishitas contra o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e Ikrima sempre manteve-se longe do Islão por causa disso, porque a morte do pai também foi terrível e o pai também ficou muito mal na fotografia. Dizem que naquela tarde, naquela manhã, ele ainda se calhar estava naquelas milícias, ele foge. E ele consegue fugir de Meca para a Abissínia e ele apanha um avião. Ele apanha um navio. E neste navio, numa das noites da viagem até a Abissínia, cai uma tempestade muito forte. E é tão forte, que o chefe do barco diz
que, olha, nós não temos hipótese, em condições normais nós vamos morrer todos. Portanto, vocês peçam lá aos vossos deuses para nos ajudar, porque nós não temos outra hipótese. E é neste momento que Ikrima percebe que os deuses que ele tanto adorou, que mostra que ele era um firme crente no politeísmo, ele percebeu que esses meus deuses não existem, porque nunca me ajudaram. E é aí que ele faz uma promessa a Deus, dizendo, se tu és mesmo verdadeiro, salva-me. E se tu me salvares, eu te prometo que eu vou... Ele tem cabeça a prémio. Ele tem cabeça a prémio. Ele é um dos 9 homens que tem cabeça a prémio. Eu vou ter a Maca, vou ter na frente do profeta, sallallahu alaihi wasallam, vou fazer a shahada, e se ele depois quiser matar, pode-me matar. E foi isso que efetivamente aconteceu. Ele foi salvo, ele entrou em Maca passado alguns dias, depois da conquista, o profeta ainda ficou mais algum tempo em Maca, foi de cabeça tapada, e quando chega, faz a shahada, conta a sua história, e o profeta sallallahu alaihi wasallam o perdoa-lhe, e mais tarde ele vai até lutar contra os romanos, numa das expedições contra os romanos, e lá será martirizado. Portanto, desses milhares e milhares e milhares de pessoas em Makkah Mukarrama, só 9 foram chamados para tribunal. Ao contrário do que os islamofobos e os historiadores e os expertise do Islão, que não sabem rigorosamente nada, muitas vezes querem passar essa mensagem que os muçulmanos mataram todos. Não foram os muçulmanos que entraram em Makkah e destruíram Makkah. Foram outros exércitos de outras religiões e países que entraram em zonas como Jerusalém, como outros países, e o que eles faziam naquelas cidades, os muçulmanos não fizeram. O máximo que aconteceu foram 9 homens foram chamados para julgamento, e nesses 9, apenas 4 foram executados, e não foram por causa de que fizeram mal ao Islão, não, foram porque realmente tinham cometido crimes de guerra. Crimes de guerra significa assassinatos, e os assassinos naturalmente têm que ser executados. Os outros 9 foram deixados, e assim o Islão mais uma vez mostrou uma nova maneira de reinar e uma nova maneira de andar no mundo, sempre com a mão de Deus e de acordo com o método do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Para a semana, inshallah, iremos falar o que passou-se mais neste dia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.